cantando aqui para louvar e glorificar o nome. E dessa vez, pela misericórdia de Deus e a gratidão aqui dos irmãos, né, me concedeu a oportunidade de poder estar falando um pouco aqui da palavra de Deus. Agradecemos primeiro Deus, né, a Deus que tem nos dado saúde, a vida, né, privilégio de aqui estarmos para falar o poder de Deus. Eu estava aqui lembrando que lá na Adventista da Promessa, quando nós estávamos lá atrás, né, em 30 e poucos anos, lá nós tivemos até um simpósio. Eu lembro do simpósio? Simpósio para ensinar os pregadores a... hoje por isso vocês parte também, não? Então esse simpósio foi muito bom, né? Que deu um pouco de ânimo, né? Um pouco de ânimo para as pessoas crescer mais na graça, com crença, na palavra de Deus, para que um dia pudesse estar aqui hoje falando, né? Do poder, da grandeza de Deus em nossas vidas, né? Às vezes eu peço desculpa dos irmãos, que eu tenho um problema de saliva na boca, então sempre vou estar beliscando um pouquinho d'água aqui para que a boca possa ter mais umidade, tá? Nós vamos falar, para Deus nada é impossível, né? Glória a Jesus, glória seja Deus. Bem, irmãos, achamos por bem falar nesta manhã a palavra de Deus sobre o assunto 3 atributos de Deus para as nossas vidas. Deus tem vários atributos, muitos e muitos, mas apenas vamos falar em 3 atributos de Deus para a nossa vida. O que é atributo? Sim, atributo é aquilo que atribui ao nosso Deus. É a qualidade, virtude, qualidade, característica, tudo que atribui a Ele. Então, o único ser que nós estamos falando que é Deus, atributo a Ele, quer dizer, aquilo que nós vemos só na pessoa de nosso Deus. Nós escolhemos para a nossa meditação no Salmo 139. Davi, reconhecendo o atributo de Deus, ele diz no Salmo 139, do verso 7 até o verso 12. Salmo 139, 7 a 12. Então, ele reconhecendo, ele diz: para onde irei fugir do teu espírito? Para onde irei fugir da tua presença? Aí ele começa a desordar, falar, os lugares. Se eu subir ao céu, tu aí está. Se eu descer, se eu fizer a minha cama no céu, quer dizer, na sepultura, tu também aí estás. Se eu pegar a asa da alma, voar para o centro do mar, as profundezas do mar, tu também aí está, a tua mão me conduzirá. Então ele tentou expressar os 3 lugares, mais difíceis de se estar, tanto no céu, como na sepultura, como no meio do mar. Então nós temos certeza, nós que estamos lutando para chegar lá na Canaã celestial, que mesmo que nós estejamos no céu, essa é a vantagem, a esperança do cristão. Mesmo que esteja na sepultura, Deus sabe que você está lá. Porque a Escritura diz que eu sou Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Não sou Deus de mortos, mas sou Deus de vivos. Então nós temos certeza que o cristão ele tem que ter medo, irmãos, não é de morrer nem de ficar doente. O cristão que está lutando para alcançar a salvação, ele tem que ter medo de pecado. Porque o que
como Deus, como o nosso atributo de Deus é onipresente na nossa vida. Deus está presente em todos os lugares. Né? O verso 11 diz assim, melhor, o verso 12. Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Para nós tem diferença, né, irmãos? Mas para Deus não tem. Então não adianta se esconder ou estar de noite, porque Deus está vendo todas as coisas. Né? Todas as coisas Deus está vendo. Nós temos aqui, irmãos, outra parte aqui nós temos aqui ainda a onipotência de Deus, que é o segundo assunto. Mas ainda vamos falar aqui ainda da onipresença, né? Vamos continuar lendo. Nós temos Jeremias 23 e 23. Jeremias 23 e 23, falando sobre o profetas falsos, né? Vamos ver o que diz a palavra de Deus 23, Jeremias 23 e verso 23. Profetas falsos, perdão. A palavra de Deus disse assim: sou eu apenas Deus de perto, diz o Senhor. Não sou também um Deus de longe. Deus aqui está falando sobre os profetas falsos. Quantos profetas, ainda no dia de hoje aí, né, irmãos? Profeta falso anda profetizando falsidade, só de coração, suas mentes, suas obras diante de Deus estão sem iniciativa, estão sem a presença de Deus, profetizando apenas na carne, profetizando apenas palavras somente da carne, no umbigo do coração e do espírito. E nós vemos então a palavra de Deus: calei os profetas do lago de Jó. Hoje, se há alguma profecia, há. Se há algum mistério, há. Mas por intermédio do Espírito Santo. Então os profetas, Deus está falando aqui. E falou para Jeremias, no capítulo 23, 23, sou eu apenas Deus liberto, diz o Senhor, e não também Deus longe. Então Deus está presente também em todos os lugares, tanto perto como de longe. Nós temos aqui várias pessoas que nos contam. Eu me lembro quando era criança, meu pai e minha mãe nos contaram, e a gente vai crescendo naquele conhecimento que eles nos expressaram. Meu pai tinha aquele problema de dar convulsão. E diz que isso é hereditário, né? Hereditário. Hoje também eu tenho um filho deles que às vezes dá convulsão. Chegou um dia de dar uma convulsão até dentro do lagume, conversar com desespero, a cela se uns cando danado. Então, mas meu pai trabalhava na área de procurar madeira dentro da fazenda. E minha mãe morava assim no sítio, ele ia procurar e depois voltava tarde, para depois eles explorar aquelas madeiras para trazer para a cidade. E ele entrou dentro da mata sozinho, né? Isso aí eu sempre observava com ele, às vezes quando eu estava com ele. Quando ele entrava, ele ficava com as mãozinhas assim, né? Entrou dentro da mata, irmão, foi procurar aquelas madeiras, para depois vir com o carregador e retirar aquelas madeiras e vender na cidade. E ele tinha esse problema, quando estava com esse maio, ele ficava uns 3 dias assim, para frente, né?
sem saber onde estava. A gente quer conduzir ele, todo lugar para conduzir ele naquela situação. E ele entrou dentro da mata e ali só Deus e ele. Aqui é onde vem a onipresença de Deus, glória a Deus. Onipresença de Deus. Só estava ele, Deus, Espírito Santo e os anjos de Deus. Deus não quer desmaiar dele, quer dizer, aquela convulsão. E se não fosse Deus? Se não fosse o anjo de Deus? Né? O que aconteceu? Ele, dentro da mata, não vê como o anjo do Senhor acampa em redor de quem tem e nos guia. Provar e ver que o Senhor é bom. Uma criancinha, irmão, glória a Deus. Uma criancinha, assim, mais ou menos de 4, 5 anos, chegou nele assim, ó, velho. Segurou a mão dele, assim, nem comigo. A mão da criança que saiu. Andando naquela mata todinha que eles tinham entrado para procurar as madeiras dentro da mata. Quando ele chegou, assim, perto de casa, meus irmãos, a minha mãe já estava tudo procurando ele. Já era quase 6 horas da tarde. Estava escurecendo. Aí o anjo falou: são seus parentes aí, está tudo com a criança. Seus parentes estavam tudo procurando, pode ir lá que eles estão te procurando. Aí ele foi assim, quando ele virou para agradecer o menino, tá, né? Que menino? Viu o menino? Criança. Glória a Deus. Então nós vemos a onipresença de Deus. Deus está presente em todos os lugares. Não vem essa, né? Não, é de noite, ele está escondido, né? Eu estou com a luz do carro apagada, eu estou com a situação que eu acho que meus pais não estão vendo, né? O carro tem o vidro é escuro, né? Esqueça isso, porque Deus está presente em todos os lugares. O anjo do Senhor se acampa em volta de quem os tem e os guia. Então, Deus é o nosso refúgio em todos os lugares. Deus é tão grande que abrange todo o universo. Né? Nós temos aqui ainda Mateus 28, verso 20. A última parte nos diz que: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Né? Jesus está conosco por meio do Espírito Santo. Glória a Deus. Quando Jesus não vou subir aos céus, mas vou rogar a Deus, o Pai vai mandar um outro Consolador. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas vós já habita convosco e estará convosco. Amém. Então, irmãos, nós temos aqui o Espírito Santo. A palavra de Deus diz que ele tem ciúme. O Espírito Santo tem ciúme. Quando nós pensamos, né, alguma coisa, pensamos coisa errada, nós temos que suprir de repente por coisa boa. O pastor Cassiano falava isso aí, né? Então, quando pensamos coisa errada, as coisas que não é de Deus, nós suprimos uma coisa boa lá em cima, naquela, para Deus nos perdoar. E o Espírito Santo acontece único, a palavra de Deus diz que ele intercede por nós diante de Deus, com gemido inexprimível. Deus, Espírito Santo Deus, quer dizer, Deus chora, Deus clama ao Pai para interceder por nós. E Ele está sabendo a nossa situação, com gemido inexprimível. Então nós temos aqui, né, irmãos, para a glória de Deus, nós temos esse privilégio que Deus é onipresente na nossa vida. Deus é onipresente. Nós temos aqui, irmãos, no outro assunto, que Deus nos dá esse privilégio também, que Ele é onipotente. A palavra de Deus diz que Jó escrevendo lá nas suas cartas, ele falava: tomara que um dia essas coisas que acontecem comigo, que um dia seja escrito no livro, né? Não sabia ele que Deus ia revelar um dia lá para Moisés, né? Parece que quem escreveu foi Moisés, né? Escreveu Jó. E
42 e verso 2. Bem sei, Senhor, que tudo podes, e nenhum dos seus benefícios pode ser impedido. Seus pensamentos podem ser impedidos. Então, Deus é onipotente em nossas vidas. Deus seja louvado. Deus é onipotente em nossas vidas. Nós temos a passagem aqui, Samuel 2 e verso 6, fala aqui a respeito de Samuel, né? Então, a pessoa, a profetisa Ana, ela faz um cântico, agradecimento a Deus pelo que aconteceu com ela. Ela achava-se uma mulher atormentada, assim, de falta de espírito, não ter vontade de uma mulher estéril, queria ter um filho em agradecimento a Deus, e estava todo dia no templo. Tinha aquele tempo ali que apenas tinha um tempo de adoração e tinha também um tempo ali de sacrifício. Não sabemos qual seria o mesmo, mas o mesmo tempo. E ele falava com ela, que mulher atormentada, que está sempre aqui orando, né? Mas ela estava ali buscando o seu objetivo, buscando que Deus lhe desse um filho. Quando ela entendeu que Deus precisava de um profeta, quando ela entendeu que Deus precisava de alguém para cuidar, falar a respeito do profeta, das profecias de Deus, então conciliou as duas coisas. Ela necessitaria um filho e Deus precisava de um profeta, né? Então deu certo, foi um casamento certo. Então, o que aconteceu? Aí Deus então me prometeu, e ela já na sua velhice também teve um filho, e Eucana, também o seu esposo, ficou feliz, e ela agradece a Deus. Ela agradece a Deus nessa passagem, onde ela disse então, bendito seja o Senhor, que fez essas coisas para conosco. E então ela agradeceu a Deus pela sua maravilha e ter dado a ela esse privilégio. Certa vez, irmãos, o professor fez um desafio para um jovem faculdade. O jovenzinho ali, um crente que tinha ali, e a maioria tudo escarnecedor. O professor falou assim para ele, não para ele, falou para casa: alguém tem condições de vir aqui na frente e provar para mim que Deus existe? E todos colocaram, não vai, aquela coisa de juventude, né? Aí o jovenzinho falou assim, eu provo, Senhor, que Deus existe, e já falei com ele hoje. E a maioria ficou então só observando. O professor pegou um ovo, e falou assim para o jovenzinho: eu vou jogar esse ovo no chão, e eu quero ver se o seu Deus não pode todas as coisas. Quero ver se o seu Deus, ele pode fazer que esse ovo não quebra, né? Aí é uma facilidade, né? Difícil que eles têm. Aí, mas para Deus nada é impossível. O que aconteceu? Nem precisou dizer. Aí o jovenzinho falou assim: pode fazer o desafio, que eu aceito. O mundo que fez o que aceitou o desafio. Aí falou, só que antes do senhor jogar o ovo, eu vou fazer uma oração. O senhor me permite? Ele falou, uma oração, tanto faz fazer como fazer, eu vou jogar o ovo e vou te provar que Deus não existe, que o ovo é quebrar. E você tem que provar para mim que não quebra. Aí, irmãos, aquele jovenzinho com fé em Deus, sabendo que Deus pode todas as coisas, começou a orar a Deus. Falou, Senhor, esse professor está me desafiando, está desafiando o Senhor, que é o Deus dos exércitos. Começou a orar. Falar a Deus,
o senhor vai tirar essa pessoa para ele depois, tá, Senhor? Falou com fé assim. Aí falou para o professor, agora o senhor pode jogar o ovo. Joga o ovo, professor. Ah, professor, eu disse, mas nós não queríamos entrar. Se que era para me morrer depois. Né? Quando fala em morrer, então aí todo mundo começa a pensar duas vezes, né? Mas se eu jogo o ovo não quebra, mas eu vou morrer, porque o rapazinho orou, então eu já estava acreditando, né, irmão? Eu já estava acreditando. E aí começou então aquela conversa, os professores aqui, o Joel, mas outros sabem, aquela coisa de classe, né? Um falando para o outro, isso, joga o ovo, professor, joga o ovo. Ninguém, o professor não aguentou ficar na faculdade ali, teve que sair daquela faculdade para outra. Então Deus provou, nem chegou a precisar provar, e nem ele jogar o ovo, né? Porque a oração do jovem foi forte. O Senhor pode tirar ele, Senhor. O Senhor pode tirar ele, porque ele está desafiando, né, Deus Todo-Poderoso. E aí não precisou, porque ele não quis jogar o ovo, ele não quis desafiar de forma de jovem. Então nós temos aqui, irmão, Deus é um ser onipotente. Né? Ele pode todas as coisas. Ele é o nosso Deus. E Ele nos dá essa condição de poder todas as coisas. E nós também, nas nossas possibilidades, como diz o apóstolo Paulo, dentro das coisas que nós recebemos de Deus, a força, nós podemos dizer também: posso todas as coisas daquele que me fortalece. Nós podemos, porque Deus pode todas as coisas. Nós temos aqui, irmãos, outro assunto aqui que Deus sabe todas as coisas. Deus pôde, na pessoa do profeta Isaías, onde ele mandou avisar Ezequias era um rei, aquele rei tem muita Deus até naquele momento, né? E naquela situação, Ezequias estava doente. E Deus mandou dizer para o profeta Isaías, que Ezequias quer para a sua casa em ordem, porque ia morrer. É duro receber uma notícia assim, né? E aí ele virou para o lado e começou: ó, Deus mandou dizer que tu vais morrer, põe sua casa em ordem, tu vai morrer. Ele virou para o canto da parede, já estava deitado, virou para o canto e começou a pedir ao Senhor: tem andado nos seus caminhos, tem servido a tua palavra, o teu amor. Meu coração está reto diante de ti. Falou com verdade, né, irmão? Estava, né? Aí o que aconteceu? Isaías foi embora. Antes de sair, o prédio era bem grande lá, o palácio de Ezequias, né? Porque ele saiu andando. Antes de terminar a saída dele lá, o Espírito Santo, né? Já falou, Deus falou para ele: volta lá, Isaías. Já ouvi a oração de Ezequias. Ele pode todas as coisas. Ele falou que ia dar vida, agora ele vai tirar a vida. Ele falou que agora ele ia tirar a vida, agora ele vai dar a vida. Mais 15 anos. Volta lá, Isaías, e fala para Ezequias que eu vou aumentar mais 15 anos de vida. Glória a Deus. Então, nosso Deus tudo pode. E ali, Ezequias, então, recebeu da parte de Deus ali mais 15 anos de vida. Nós sabemos que às vezes foi vantagem para ele, se lá na frente a gente deu uma escorregada, né? Mas naquele momento, a oração dele foi ouvida e ele recebeu ali foi acrescentado mais 15 anos de vida na sua pessoa. Irmão, nós temos aqui um outro exemplo maravilhoso. Diz a palavra de Deus que quando alguém fazia uma cura ou ressuscitava um enfermo,
diz que até três dias a pessoa estando morta, seria então o normal que uma pessoa serve de Deus. Mas diz que com mais de 3 dias, aí seria só Deus, o Filho de Deus e alguém do céu que poderia fazer esse milagre. Foi então que aconteceu, que Jesus então foi para outra aldeia, e seu amigo Lázaro, que era muito amigo dele, junto com Maria e Marta, ele já estava sabendo o que acontecia, porque ele tinha orado ao Pai. E ele ia mostrar para aquelas pessoas, aquela tradição daqueles que se diz cristãos, que Lázaro, seu amigo, ia ficar 4 dias no sepulcro. Não só 3, mas 4. Então ele ia romper com aquela tradição, que não era só 3 que alguém poderia ressuscitar alguém, os mesmos apóstolos, o servo de Deus, ou Jesus, mas ele ficaria 4 dias, então quebrar aquela tradição. E Jesus estando lá, mandaram avisar no outra aldeia, bem longe, que a Marta mandou avisar Jesus que o irmão estava muito doente para ele ir para orar por ele. Tipo assim, enfermidade não é a morte, mas é para a glória de Deus. Então eu já sabia que ia acontecer isso. E ele ficou, a Bíblia diz que ele ficou mais 2 dias. E voltando então, agora vou lá para Betânia, porque nosso amigo Lázaro dorme e vou ressuscitar do sono. E quando chegou, já foi Marta, foi Maria, correndo, anunciar a ele: Senhor, se eu estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Ele falou assim: mas eu sei que o Senhor é a ressurreição e a vida. E Jesus, ali sabendo que tudo podia, ele falou assim: vamos ver onde ele está. E chegando lá, mostraram a situação do local onde Lázaro se encontrava. A palavra de Deus diz que Lázaro já estava com 4 dias. Jesus, quando viu todo mundo chorando, Deus, as pessoas que eu amava, então ali, Jesus, então, ouvindo de íntima compaixão, diz a palavra de Deus que Jesus chorou. Jesus chorou ao ver Lázaro naquela situação. E Marta e Maria, mas já cheira mal, Senhor. E então Jesus falou assim: tirai a pedra. Irmãos, tem coisa que nós precisamos fazer, tirar a pedra, para receber uma bênção, para receber um milagre. Tem coisa que nós podemos fazer, Deus não faz. Deus entra no impossível nas nossas vidas. Mas a pedra, a situação, você tem que tirar. Jesus falou assim: tirai a pedra. Quando tiraram a pedra, então aí Jesus manifesta que ele já tinha falado para o Pai, que glorifique por sempre me haver filho. E Jesus então provou para aquela multidão que Jesus o amava e Lázaro ia ser ressuscitado. Então falou para Lázaro: sai para fora. Glória a Deus. Então o nosso Senhor, na pessoa de Jesus, do Espírito Santo, tudo pode. Tudo pode. Mesmo em situações piores que nós encontramos, Deus entra com providência. Deus entra e resolve toda a situação. Nós temos outro exemplo maravilhoso também, de uma comparação muito gloriosa, que nessa Covid aí, essa Covid-19 aí, foi uma tristeza tão grande que eu não gostava nem de abrir o celular, porque quando você conhece muita gente, você tem mais amigos que moram, você conhece mais gente, aí essas coisas que foi envolvido com política, conhecia muita gente. Todos os dias eu abri o celular assim, vendo que um amigo morrendo, outro amigo morrendo. Só que esse que eu vi, essa reportagem, não era de um amigo meu, mas de uma história lá do lado da Itália, Um senhor de 82 anos disse que ficou
na UTI vários dias com aquela aparelhagem, né? Respirando por UTI, né? Aquele aparelho. Aí quando então ele teve a sorte de voltar, foi curado da Covid. E quando ele voltou, os médicos falaram assim para ele: já que o senhor foi curado, agora vamos dar o seu orçamento de quanto custa, era um hospital particular. E falou assim: o senhor vai pagar tanto e tanto, pelos quartos que o senhor ficou, noite, aparelhado. Aí disse que aquele homem começou a chorar. Chorar. O senhor já ancião de 82 anos. Aí então o médico falou assim: mas por que o senhor está chorando tanto assim? Aí ele falou assim: 82 anos, eu nunca agradeci a Deus pelo fôlego. 82 anos, nunca pus de joelho para agradecer a Deus pela vida, pela noite que eu tive, os anos de vida. Hoje, eu aqui estou reconhecendo o poder de Deus, a glória de Deus que tem me dado a vida, a saúde, que eu recebi nessa vida. Aí o médico falou assim, todos ficaram admirados, porque foi uma pregação, dá a entender ali que ele nasceu de novo, amigo. Ele reconheceu ali para entender que ele nasceu de novo e começou a pregar a palavra de Deus. Aqueles médicos ficou todos admirados. Porque os médicos falaram para ele: o senhor não tem condições de pagar, não tem problema, o senhor está chorando. Ele falou: não estou chorando porque eu não tenho condições de pagar. Eu até tenho condições, glória a Deus, né? Que ele tem condições, mas falou assim: estou chorando porque Deus me deu essa oportunidade. Eu nunca tinha agradecido a Deus. Então Deus tudo pode, né, irmãos? Nosso Deus tudo pode. Ele pode dar, restaurar aquela vida, aquela pessoa de 82 anos naquela situação ali, né? Irmãos, nós temos aqui outro assunto para nós concluir aqui. Deus é onisciente. Glória a Deus. Nenhum ser desse mundo, irmãos, tem condições de saber do nosso pensamento. Deus é o único que conhece o nosso pensamento, né? A mesma parte do verso, na primeira parte, Deus pode todas as coisas. Mas na segunda parte de Jó, nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido, né? Então Deus conhece os nossos pensamentos. Deus é onisciente nas nossas vidas. No Salmo 139, agora vem do verso 1 a seguir, né? O verso 1 a seguir, 139, o salmista Davi, ele fala sobre a onisciência de Deus. A onisciência de Deus. Tu, Senhor, sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entende os meus pensamentos. Olha, Deus sabe o que nós vamos fazer. Deus sabe o que nós estamos pretendendo, né? Como passamos a noite, quando acordamos, então a primeira coisa que nós devemos fazer é pôr o nosso joelho no chão e agradecer pela noite, né? Pela onde nós vamos passar, onde nós vamos dirigir os nossos carros, né? Com os motoqueiros, homens, né? Que as pessoas só pensam nesse mundo da angústia, chegar às vezes atrasado, correndo, cortando. É um desespero. Então você tem que orar a Deus pedindo que Deus nos leve na nossa caminhada, que Deus nos traz de volta, né? Que Deus esteja sempre presente na nossa vida, aonde vamos passar, aonde vamos estar, que Deus está conhecendo os nossos pensamentos, porque é Ele que nos conhece de toda a nossa maneira. Deus é onisciente na nossa vida. O verso 3 diz assim: cerca-me o meu andar e o meu deitar, conhece todos os meus caminhos, tudo que eu faço, Deus conhece.
presença de Deus é maravilhosa na nossa vida. Quando alguém pensa que descobriu há pouco tempo o telefone, descobriu a televisão, né? E foi descobrindo as coisas do avião, o Santo Bom, todas essas coisas eu já sabia, e Deus já tinha criado, já sabia, porque Deus é tão grande, tão bom, que também um outro atributo dele, só que nós estamos falando, que as estrelas ele sabe uma a uma por nós. Quando ele chama, quando ele fala, ele conhece uma a uma por cada uma das estrelas. O mar é tão grande que ele conhece a quantidade de água que tem no mar e coloca tudo na palma da sua mão. Então Deus é grande e é bom, ele tem cuidado e ele investe todo esse seu conhecimento para salvar o pecador. Porque ele ama o pecador, não ama o pecado, mas ele ama o pecador. Deus é onisciente da nossa vida. Jeremias 1, versos 5 a 8, Jesus disse a Jeremias, antes que te formasse no ventre, eu te conheci, e as nações te dei o profeta. Jeremias, irmãos, começa a falar para Deus: Senhor, eu não sei falar, ainda sou uma criança, mas Jesus, Deus, nosso Pai, Jesus, quando Ele quer fazer obras, não tem criança, não tem adulto, não tem senhora, né? Deus escolhe as pessoas certas na hora certa. E mesmo em situação que seria uma criança mais fácil, né? De levar a palavra, de profetizar, então Deus permitiu chamar Jeremias e falou: desde o ventre que a tua mãe eu te conheci. Aí entra então a presciência de Deus. Deus sabe o que vai acontecer daqui 10 anos, daqui 1000 anos. Quando lá nos séculos antigos, né? Quando nos tempos passados, Deus sendo consciente e presente em nossas vidas, já sabia que um dia ia haver a adventícia renovada. Já sabia que um dia nós estávamos aqui hoje falando, né? É menos, né? Não estamos com a igreja cheia, mas o que importa é a qualidade, né? Qualidade de quem está servindo a Deus, né? Eis que vem buscar a igreja, Jesus lá em Apocalipse, né? Igreja firme, igreja fervorosa, mas a palavra de Deus diz, a palavra fiel, digno da aceitação, ser fiel até a morte daquele ali. Nem todos que me dizem Senhor, Senhor. Então tem a qualificação, tem a diferença, né, irmãos? De estarmos firmes, não em quantidade, mas nós devemos ser firmes na qualidade, para um dia nós receber de Deus a coroa da vida. Nós temos aqui Isaías 55, verso 8, porque os meus pensamentos, já falamos, né? Deus conhece os nossos pensamentos. Deus conhece por meio da onisciência. E nós temos aqui então os 3 atributos de Deus, que nós podemos dizer que seriam mais, né? Muito mais atributos desse. Deus é eterno, Deus é bom, Deus é amor, né? Quantos outros e outros pensamentos. Mas nós ficamos por aqui somente nesses 3 que serve para nós como incentivo, serve para nós com exortação nos dias de hoje. Para nós, Deus é onipresente na nossa vida, Deus é onipotente e Deus é onisciente na nossa vida.
Então concluímos aqui, né, irmãos? Concluímos aqui que tributar ao Senhor, tributo ao Senhor, todas essas atributos que Deus usa para nos salvar, tributar ao Senhor é lhes dar culto, adoração